Em São Mateus, capítulo 6, e São João, capítulo 1, que nós vamos ler. São Mateus, capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Voltando para Mateus, capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Senhor Deus, Pai bendito, estamos aqui, Senhor. Posso falar por mim mesmo que não há nenhuma raiz de amargura no meu coração contra quem quer que seja nesta vida. Ninguém se perderá, ninguém irá para o inferno por causa de mim, Senhor, por falta do meu perdão, por falta do meu pedido, que os perdoes. E assim também, ó Pai, eu creio que cada irmão e cada irmã se sente nesse instante já com o seu coração constrangido pelo teu amor. Também em analisar o seu coração e encontrar que não há nenhuma raiz de amargura, embora tenha tido que tomar posição com pessoas, coisa mal entendida às vezes, que reflete às vezes de uma maneira errada no entendimento humano. Mas nós conhecemos o nosso coração. E Paulo disse que só nós podemos conhecer o nosso espírito e o Senhor, em que espírito nós temos dado determinados passos. Mais uma vez te peço encarecidamente, guia-nos na vereda da justiça, por amor do teu nome, pois estamos constantemente passando por vales da sombra da morte. Mas não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. E a correção do Senhor, a disciplina do Senhor, porque o Senhor nos trata como filhos. E nós estamos aqui, Senhor, sob uma perfeição total da Tua palavra, do Teu Espírito. Mediante Ti, Senhor, nós somos perfeitos aos Teus olhos, porque o Senhor mesmo proveu essa perfeição pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Não exultariam os nossos corações nesta hora como de Maria, quando exclamou que ela se alegrava no Senhor, sua alma se exaltava e glorificava e alegrava em Deus, seu Salvador? E por que Davi saltava ao redor da arca, Senhor? Diz o profeta, ó Pai,
enfrentando até o desprezo de sua mulher. Por que saltava ele? Senhor, agora nossa alma está diante do Senhor. Os nossos corações estão aqui humildes. E queremos ser pacientes, simples. Queremos ser humildes. Queremos que só o Senhor tome lugar aqui, Senhor. Que o Senhor venha colocar aqui o propósito, executar o propósito do Senhor. E que o Senhor venha de fato a vivificar a Tua palavra. E dá-nos o assim diz o Senhor em nosso coração. A cada instante, a cada passo. Nós sabemos que Moisés, cada passo que ele tinha que dar, mesmo já tendo uma comissão direta do Senhor, ele queria ouvir o assim diz o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Os homens querem ouvir a voz do Senhor há séculos atrás, mas nós queremos ouvir a Tua voz agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Deus, que o Teu poder tremendo do Espírito Santo, aquele poder da palavra que foi lá na casa do centurião e curou o criado, Senhor, daquele homem que disse com fé perfeita, diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Aqui há pessoas que estão longe e que são lembradas nesse instante sob a fé daquele centurião, aquela mesma qualidade de fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá que isso tome lugar o quanto antes na vida de cada um dos Teus filhos que são reclamados pelo Teu Espírito, nos corações daqueles que têm composto esta noiva, Senhor, para que chegue o último membro na perfeição do Senhor e nós irmos no rapto, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Deus, que a nossa vida seja transformada a cada dia, Senhor. Que nós tenhamos comportamento para falarmos com o Senhor, que nós tenhamos reverência e nós tenhamos espírito de louvar como estivermos louvando, que nós tenhamos comportamento na casa, com a esposa, com o marido, com a moça, com o moço, que tenhamos comportamento de cristão como empregados, como patrões, como viajantes, como aquele que está dentro de um veículo, do avião, dentro do ônibus. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, nós sabemos que é a nossa vida que chama o Senhor à cena. Te pedimos esta graça, pelo amor divino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Amém. Os irmãos sabem que isso, para mim, é uma coisa do meu entendimento. Quando todos chegarem a um nível de fé, todos, quando o último chegar ao mesmo nível de fé, então virá o rapto. O profeta disse que há pessoas que não têm coragem de ter o Espírito Santo e não têm coragem de viver a vida de poder, embora esteja querendo aquilo. E às vezes a igreja deseja o poder tremendo do Espírito Santo, a vida vivida mesmo, mas fica sem coragem, porque tem que haver uma morte, tem que haver uma rendição. A minha irmã estava dizendo que o médico anestesista, quando viu a calma dela, disse: a senhora está bem calma, não é? Ela disse: sim, estou. A senhora não está com medo? Ela disse: não, eu confiei em Deus, estou entregue a Deus e a vocês. Vocês sabem o que estão fazendo, não é certo? E então, tenha coragem. Ore ao Senhor, encomende sua alma, encomende todas as coisas, e a única coisa que pode acontecer é você entrar na glória. O único perigo que pode ter numa operação é este. Mas isso é se Deus permitir. Se Deus não permitir, isso não acontece. Então, não tenha medo. Nós vamos ter aqui uma mensagem que é também assim diz o Senhor. Discuta a quem quiser discutir, tenha suas opiniões particulares contra quem quiser. Busque outro lado na mensagem, quem quiser buscar.
Mas eu tenho que dizer que ela será assim, diz o Senhor. E é justamente isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora, não há raiz de amargura no meu coração, mas sim a doçura do Espírito. Agora, isso aqui, quando opera de uma maneira real, e que você sonda o seu coração, e pode olhar para todo o mundo, e até mesmo para os perdidos, sem ter que jogar juízo. Você viu, o irmão Branham disse, ora, aquela mulher, ela está feliz daquele jeito que ela está vestida. Há muitas mulheres, há muitas moças que estão vestidas na mensagem, mas não estão felizes. No entanto, aquela ímpia, mundana, ela está feliz por sair seminua na rua, feliz por fumar. E o irmão Branham disse, aquele é o único lenitivo dele, que ele tem, não tem uma coisa melhor. Agora, se você pode provocar sede nele, nela, para ter uma outra vida, para beber da água que você bebeu, então isso será muito melhor, porque afinal de contas, a noiva vai julgar de fato o mundo, mas naquele dia do julgamento. Amém? Amém. Então nós não estamos propriamente aqui para condenar as pessoas, mas aqui é para julgamento dos eleitos. E quando você é corrigido, quando nós somos corrigidos, porque nós, os ministros também, se quisermos viver sem disciplina, sem disciplinarmos uns aos outros, nós vamos viver. Mas eu acredito também, o que muitos não querem às vezes. Nós precisamos ser disciplinados também, porque Deus disciplina, corrige a quem Ele toma por filho. E Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus. E Paulo disse que nós somos aqui, julgados aqui, para não sermos condenados com o mundo. Não sermos julgados. Então a noiva não será julgada, porque a noiva é purificada. Então você não tem nenhuma raiz de amargura no seu coração. E Jesus disse, se você pode perdoar as ofensas, você então terá o perdão do Senhor quando você também cair em qualquer ofensa. Como é que ele disse? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E você acaba de orar dizendo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, quando você perdoa uma dívida, você não conta mais com ela, você não pensa mais nela, você não sofre mais por causa dela, você não tem ela num caderninho anotado. Então aquilo é um descanso para quem perdoa. E às vezes aquele que foi perdoado ainda continua com aquela luta. Mas quem perdoou está descansado. E às vezes as pessoas não perdoam-se a si mesmas porque elas não sabem perdoar as outras. E quando elas não sabem perdoar a si mesmas, é porque elas não sabem perdoar as outras. E essa fé perfeita está baseada justamente nisto, e que Jesus reafirma e confirma em São Marcos capítulo 11. Ele diz assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Agora, esse não é propriamente o nosso tema, mas ele permite uma sequência, se torna uma base
Não há raiz de amargura no meu coração, mas sim a dulçura do Espírito. Porque venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui nós entramos em um ponto muito excelente para darmos mais um passo na fé, com coragem no Espírito, de que de fato nós não temos crido em vão. Cremos ou não cremos em Deus? O mundo está procurando viver tudo o que ele crê, expressar, manifestar. Então é tempo de se tomar uma posição, é tempo de um posicionamento individual de cada crente que professa esta mensagem. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. Portanto, a Bíblia é assim diz o Senhor. Amém. O profeta diz isto. Vocês se lembram que eu cheguei aqui do mato e eu não conhecia essa mensagem. E eu disse para vocês, quantos se lembram disso? O Espírito Santo passou a noite toda numa rede lá no mato, dizendo para mim, no meu coração, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Quantos se lembram disso? Agora está aqui. Está justamente aqui. O sinal da sua vinda, o sinal vermelho. E imediatamente disto que aconteceu, recordem, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Ora, se o Espírito Santo escreveu a Bíblia, ela é toda o assim diz o Senhor. Ela é assim diz o Senhor em relação às leis. Ela é assim diz o Senhor em relação a todo ponto de vista humano. Foi o Espírito Santo quem escreveu Romanos 13. Foi o Espírito Santo quem escreveu 1 Timóteo 2:9 em diante. Agora, esta Bíblia é assim diz o Senhor. Esta mensagem é assim diz o Senhor. Agora, a vida da noiva é assim diz o Senhor. Porque ela vive disto. Ela é constituída disto. O profeta diz, a noiva é constituída da palavra. Ela se constitui, ela se forma através da palavra. O que chama o homem, o que chama a mulher para a mensagem, não são os momentos de sensação, mas sim a palavra. O assim diz o Senhor. Ora, se o Espírito Santo escreveu a Bíblia, o que é a Bíblia? Nós vamos chegar a uma conclusão sobre este pensamento. Esta Bíblia haveria de ser revelada. Este livro haveria de ser aberto. E João olhou e chorou porque ninguém podia nem sequer olhar. Ninguém podia abrir o livro, mas ele teria que ser aberto. E nós não vamos tecer comentários sobre as 7 eras, sobre a abertura progressiva deste livro, tratando-se de justificação, santificação, dons espirituais, até o total assim diz o Senhor. Mas você sabe, irmão, que o irmão Branham recebia as suas mensagens diretamente de Deus, e todas elas eram confrontadas com as Escrituras? Você sabe disto? E você sabe que quando ele pregou a doutrina da semente da serpente, ele recebeu aquilo em êxtase. Ele viu tudo que tipo de camarada era aquela serpente. Ele disse, quase que ele tinha uma alma. Quase que ela tinha uma alma, aquele camarada. E ele andava em pé como um homem. E ele era lindo. E ele era bonito. E ele era sedutor. E ele tinha tudo que um homem tem. Ele só não tinha alma. Mas ele tinha, inclusive,
a capacidade de se reproduzir através da mulher. E foi daí onde saiu Caim. Foi daí onde veio Caim. Porque nunca Caim poderia matar seu irmão Abel sem que fosse uma semente do maligno. Como a semente de Adão, como a semente original de Deus, ele nunca poderia matar o seu irmão. Agora você então compreende. Aí vem semente da serpente, aí vem conduta e ordem da igreja. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem fé total nesta mensagem, você crê que toda ela é assim, diz o Senhor, em relação à ordem e conduta da igreja, ao comportamento dos jovens. Vocês ouviram assim, diz o Senhor, como vocês devem ser. Agora você quer saber se você é batizado ou batizada com o Espírito Santo? É quando este assim diz o Senhor chega, a sua vida, a sua própria vida assimila aquilo, assimila sem dificuldade alguma e recebe aquilo com prazer, embora a sua carne lute, embora a sua carne sinta-se amortecida. Mas aqui tem uma coisa, irmãos. Ele diz aqui na perguntas e respostas, ele diz uma coisa que deve nos chamar a atenção. Ele diz assim: amenize teu mau gênio com oração, então ajuste seu espírito com a palavra. Amenize o teu mau gênio, a tua má natureza, amenize, quebrante-a, coloque-a em sujeição com oração. E então ajuste o seu espírito com a palavra. Mas não tente fazê-lo antes de quebrar a sua natureza. Não tente fazê-lo antes de quebrar o seu mau gênio. Porque então você terá momentos de emoção e de sensação e cuidará que tua vida, o teu espírito está alinhado com a palavra. Mas quando chega o momento em que o seu gênio, a sua natureza é ferida, então logo se demonstra que não houve uma vitória sobre si mesmo. Ele disse: não pode haver uma pessoa que teve mais mau gênio do que eu. Ele disse: meus pais me batiam de murro na boca, sangrava e saiu sangue, e eu caía, e quando eu levantava ele levava de novo, até que eu não pudesse levantar mais. E ele disse assim que 5 ou 6 jovens pegaram, porque ele era de Kentucky, e eles tinham lá uma intriga com a diferença de estado, e ele estava carregando os livros de uma menina. Então aqueles 5 ou 6 jovens apanharam e deram de pedra na cara dele, até que ele desmaiava. Mas ele correu em casa depois, apanhou o seu rifle 22 e cercou aqueles 5, 6 jovenzinhos lá na frente e disse: agora qual de vocês quer morrer primeiro para não ver a morte dos outros? Prepare-se! E puxava o gatilho, o cartucho não detonava, jogava para lá. 16 cartuchos. E esses meninos saltavam e gritavam e choravam e entraram no mato e saltaram. E lá estava a natureza do profeta da era. Lá estava a natureza do Elias, puxando o gatilho, cheio de ódio. Seu coração estava cheio de amargura. E puxando o rifle. Quantas vezes nós estamos do mesmo jeito? Puxando o velho rifle. Puxando o velho rifle. Puxando o velho rifle. Me ofendeu, me feriu. Puxa o velho rifle. Mas graças a Deus que não detonou nenhum cartucho. Você pense no profeta desta era, no Elias com a coluna de fogo.
Um cachorro morto, um soldado matou, e ele estava ali dizendo: "Oh, Fritz, eu juro que eu vou vingar tua morte, eu vou matar esse soldado, eu vou jogar o carro em cima dele, eu vou dar um tiro nele." E chegou e disse para o pai dele, sob o seu juramento: "Eu vou matar aquele soldado." "Billy, que é isso que você está dizendo?" "Eu vou matar, porque ele matou meu cachorro." Fez juramento na sepultura do cachorro. Mas ele diz assim, que o seu mau gênio foi mudado. E ao invés de matar o soldado, ele batizou o soldado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há coisa melhor do que a gente, quando toma uma posição da própria natureza, e depois você ora e se quebranta, e diz: esta foi a decisão da minha natureza, mas eu não vou fazer isto. Você sabe, aqueles meninos correram todos. Depois que estavam longe, ele pegou os cartuchos e foi pondo e foi detonando um por um. Foi saindo tudo. Era Deus retendo. E quantas vezes Deus atravessa na nossa frente, Deus cruza o nosso caminho e não permite que aquilo aconteça, mas nós ficamos insistindo, lutando, até que a vontade permissiva entre em ação. Vá, faça os galos na testa, meu filho. Faça, minha filha. Continue assim. Continue. E você verá os galos na testa. Amenize teu mau gênio com oração, e então depois alinhe o seu espírito com a palavra. Não tente vir botar Deus dentro de sua mente, porque Deus é infinito e sua mente é finita. Se estás desejando, irmão, se você vive a vida de uma pessoa que acha que tudo que você quer deve ser da maneira que você pensa, dentro de casa, aonde quer que seja, vamos aqui, perguntas e respostas, outra vez. 71. Isso tem feito um ribuliço na minha vida, porque você sabe, o profeta foi cortar a luz daquela mulher 1 ano depois de sua conversão, e aquela mulher acabou com ele, arrasou com ele. O nome da esposa, ele disse: eu sempre fui contra um homem bater numa mulher, mas naquele dia, se eu não fosse nova criatura, a coisa teria partido. Isso teria partido. Então ele disse: agora eu sabia que eu não era aquele mais. Agora eu sabia, eu não era aquele mais. Você sabe muito bem quem é você hoje e quem é você ontem. Você sabe muito bem. Para uma questão de sustentar acusações do maligno, você tem base escriturística e na mensagem para dizer que nunca foi você que cometeu aquilo. Mas você sabe perfeitamente que esta carne e este sangue foi usado para aquelas coisas, e você conhece a sua natureza, que você tinha e que foi herdada de seu pai, de sua mãe, mas que foi quebrada, foi amenizada. Diz assim: tome exatamente o oposto. Se sempre estás desejando tua maneira, e esse pirralhinho que sempre deseja tudo à sua maneira, torne e dê tudo que tens de outra maneira. Se é egoísta e quer ter tudo, comece a dar o que tens. Faça o que for. Simplesmente vá ao inverso. Vá ao inverso. A minha natureza exigente, filtrante, acabou de censurar o corinho. Mas eu disse para ela: você vai bater palma e vai cantar. Depois então corrija a coisa. Mas você vai bater palma e vai cantar. Não vai ficar aí com o bico comprido, não. Estamos aprendendo aqui uma grande vitória. Aleluia! Amém. Ajuste o teu espírito com assim diz o Senhor. Ajuste o teu espírito como assim diz o Senhor. Porque no teu espírito há 5 ou mais sentidos.
que podemos enumerar: razão, raciocínio, consciência, memória, sentimento. Mas se o seu espírito estiver ajustado com o assim diz o Senhor, sua alma não terá nenhum trabalho em controlar. E o homem da máquina ali embaixo controla então todos os seus sentidos do corpo. Você não fará força alguma para embaralhar suas vistas diante daquele espetáculo. Agora já não é mais uma luta. Que mundo desgraçado. Não é mais esta luta. Não é mais vai ver se vence. Agora é um comportamento de um vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Porque o seu espírito foi ajustado com a palavra. E sua alma então, como diz o profeta, o homem da máquina. A fé está dentro da palavra. Seus sentidos estão todos dominados, controlados, e seus desejos e seus hábitos ficam todos aniquilados, dominados, até o seu apetite, o paladar. Quantas mulheres vivem sofrendo para tratar de um homem, que o seu gosto é tão esmerado. É uma coisa difícil, ela é uma boa esposa, ela é uma querida, e ela quer fazer tudo para agradar, mas ele não pode comer uma coisa calado. Pequenos exemplos. Ajuste o teu espírito com assim diz o Senhor. Um intervalozinho. Inclinemos nossas cabeças. Vamos pedir com alma. Se você deseja, faça. Se não, não faça. Pensa: Senhor, me ajude a ajustar o meu espírito com assim diz o Senhor, com a tua palavra. Eu estou tendo este tempo. É hora de decisão. É hora de posicionamento. Senhor, a minha posição é esta. Eu quero, eu desejo, Senhor, Jesus, ajustar o meu espírito com tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, agora o nosso espírito está ajustado com a palavra. Então nós nunca vamos enquadrar nisto aqui. Tentar modificar a mente de Deus. Então aqui agora está um segredo. Um segredo porque nós não alcançamos maiores vitórias na vida, mesmo em relação aos nossos queridos. Porque você tem que chegar a uma conclusão, que a sua apreensão não fará as coisas, mas sim a fé na palavra é que nos dá sabedoria para pedir. A oração sob uma apreensão humana, uma oração dos sentidos, é uma coisa, e uma oração da fé, feita pela fé, ela é feita com sabedoria para pedir, ciência. A oração de um homem ungido com o Espírito Santo, nessa oração tem ciência. A oração de uma mulher ungida com o Espírito Santo tem ciência. Não é aquela oraçãozinha pirralhenta e de insultozinhos e de coisas, etc. Essas orações fedem diante de Deus. Mas a oração do crente vencedor é uma oração que tem ciência. Então ela é uma chave. Ela é uma chave da ciência de Deus. Porque ela sobe pelo Espírito Santo. E veja como Salomão pediu. E veja como os demais pediram. E veja o que eles esperaram de Deus. Mas aqui está, irmão. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes, diz o Senhor. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. É correta. Eu disse não para o que você ora. Eu sei de um jovem rapaz católico que certa vez tinha um livro de orações e dizia:
orações para que sua mãe vivesse. E ela morreu. E ele jogou o livro de orações no fogo. Bem, vê você? Eu não estou de acordo com esses livros de orações. Mas, de qualquer maneira, você toma a atitude errada. Você está tentando dizer a Deus o que fazer com sua oração. Ó Deus, o Senhor faça isto. E às vezes gritamos com Ele. O Senhor faça isto. Porque os sentidos estão exigindo. E não é possível que isso aconteça. Mas ela é minha filha, mas ele é meu filho, mas é meu marido. Mas não pode ser absurdo, meu Deus. Se absurdo não pode. Como pode? Aquieta-te e lembra-te que você ajustou o seu espírito com a palavra. Você ajustou o seu espírito com assim diz o Senhor. Aquieta-te e lembra-te que você já é uma vencedora. Você já é um vencedor. Agora, por amor daqueles que precisam se levantar e alinharem seus espíritos com a palavra, vencerem suas naturezas, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por Ele, foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esta noiva se alinha com a palavra, e ela chega a ser a palavra. Então está escrito que nada poderá ser feito sem ela, porque ela se torna o Verbo, e nada do que foi feito sem ela. Ele chamou as coisas materiais, ela chamará as coisas espirituais, porque é Ele próprio nela. Ela fará maiores obras do que Ele, quando Ele individualmente estava aqui, pessoalmente aqui. Então agora ela. Aleluia. Aleluia. Sinal da luz vermelha em relação ao irmão Way. Irmão Way foi aquele irmão que, quando o irmão Branham fez menção de um complexo dele, de público, então o irmão Way sofreu um colapso cardíaco no auditório. E ele diz: a esposa do irmão Way é enfermeira formada. E ele disse que o irmão Way caiu no seu colo. E eu pude ver um quadro de uma mulher com o marido morto no colo e clamando por ele. Ai, meu Deus! Se isso puder ser transferido para vocês, mulheres cujos maridos estão mortos espiritualmente, mas que vocês ainda têm um colo para eles, está clamando por eles. Vocês são enfermeiras espirituais. Vocês são formadas espiritualmente. Vocês sabem quando o homem tem pulso e quando ele perdeu o pulso. Ela pegou no pulso do marido e clamou: ele está morto, irmão Branham. Socorro, acorde-me. Meu marido está morto. Mas eu diria: onde? Onde? No colo de sua esposa. Quem é que dá isto? Isto porque o seu espírito está alinhado com a enfermagem de Deus, com a palavra de Deus. O mesmo Deus que pôde chamar este homem de volta à vida, estando morto, bem diante de mim nesta manhã, para confirmar para você que estou lhe dizendo a verdade. Quem pode ressuscitar um morto a não ser Deus? Isto é certo. Então isto não é o seu. Quem pode ressuscitar um morto a não ser Deus? Então isto não é o seu. O seu pequeno esgotado pastor aqui é o Cristo que te ama. Porque o irmão Branham chamou o irmão Way de volta
E ele foi ressuscitado no colo de sua esposa. E disse: não é esse fraco pastor aqui, esse esgotado, cansado pastor aqui, é o Cristo que te ama. E ele está expressando a você nesta noite. Você ouviu a verdade, você viu a verdade, é de minhas palavras. Você viu minha palavra chamar de volta. Você viu minha palavra para dizer estas coisas. Você viu isso acontecer exatamente através de todos estes anos, sem nenhuma falha. Sabe o que me faz lembrar? É a pequena voz de uma pequena mulher, marido jogador, adúltero, bêbado. Quando aquele homem diz para os outros: um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Quem é essa? Ele diz: é minha esposa. É minha esposa. Lá na bagunça, lá no inferno ele sabia. Lá no Hades, o rico sabia onde Lázaro estava. Seu marido pode estar onde ele estiver, ele sabe quem é você, de onde você está. Seus filhos saberão onde você está. Eu estava lá nas profundezas, mas sabia que nível tinha minha mãe, sabia que oração tinha minha mãe, sabia onde estava minha mãe. Isto é certo. E aquela pequena voz cansada foi receber aqueles homens de madrugada, negando-se a si mesmo, tomando sua cruz e dizendo: não, Jesus, não é só você que pode carregar essa cruz. O Senhor me dá força também, eu carrego também. E aquela pequena voz, quer dizer, aquela pequena vida, aquela vida é uma voz. A sua vida é uma voz para chamar seu marido da sepultura. A sua vida é a voz para chamar seu marido da sepultura nesta noite. A voz que chamará os mortos é a perfeição da noiva, é a vida vivida. Isso são os trovões de Deus. Isso é a palavra de Deus. Isso é a sede do Senhor. A sua vida chama. A vida daquela meretriz, daquela artista, chama milhares após si. Mas a sua vida chama. A sua vida é uma voz. Um sinal é uma voz. A sua vida é um assim diz o Senhor, porque ela está alinhada com toda a palavra. A sua vida é assim diz o Senhor. A sua vida é a mesma voz que penetrou no túmulo de Lázaro e chamou Lázaro quando já fedia e para ninguém havia mais solução. Não há remédio para ele. Esse caso não tem solução. Esse caso não tem cura. Esse caso não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. E todo mundo diz: não tem jeito, não tem jeito. Mas a fé diz: há um jeito. Há um jeito. Há um jeito, porque minha vida está alinhada com a palavra. E eu tenho alinhado minha vida com assim diz o Senhor. E esta vida, esta voz chamará aquele pobre coitado, morto, fedorento na sepultura do pecado. Haverá ressurreição de mortos pela vida que há em você. A sua vida chamará. Que tal se aquele dia, que um dia ele sentisse a necessidade de voltar para casa, encontrasse você já com outro homem, encontrasse você cheio de revides, de insultos, de descaridade, de requerimentos, de alegações, de razões, dominada pelos sentidos, nunca chamaria aquele morto. Deixa ele cair no teu colo, ele virá no teu colo, assim diz o Senhor, ele virá no teu colo. Ó enfermeira espiritual! E ela clamava: socorre-me! E o marido roxo, preto já, morto, e ela conhecia o pulso, ela conhecia, ela sabia. Você sabe, você viu quando ele começou a morrer. Você viu quando ele começou a morrer. Olha, preste atenção, descanse no poder.
vejam estas coisas como filhos de Deus. Eu oro, Pai Celestial, que Tu abençoes a cada um que levantou sua mão. Eu simplesmente ofereço esta humilde oração sincera, e eu sei que Tu me ouvirás. Se Tu fosse tão bondoso com o irmão Wayne, nesta manhã, para deixar que uma pequena e humilde oração fizesse aquele coração bater novamente, um amor sincero para com o irmão que caiu no colo de sua esposa, frio e morto. Senhor, que as pessoas possam saber nesta noite que estar morto em delitos e pecados é muito mais perigoso do que morto em uma morte física, pois não há ninguém que possa te segurar naquela hora. Se você passar além do véu em delitos e pecados, sua esposa não poderá te dar um colo. Conceda nesta noite, Senhor, que cada alma que levantou sua mão, eu ofereço esta oração no nome do Senhor Jesus, que possa haver uma certa revolução, que eles terão um propósito em seus corações, que eles não pecarão mais contra Deus, que eles firmarão desta hora em diante sobre a abençoada e eterna palavra de Deus, e serão alimentados pelo seu Santo Espírito e guiados aos caminhos da vida, dia após dia, enquanto eles peregrinarem desta hora em diante. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, posso ouvir meu Salvador chamando. Agora cada pecador ore. Posso ouvir cada pecador ore. Posso ouvir meu Salvador chamando. Onde você ouviu chamar quando ele ressuscitou o homem morto nesta manhã? Você está ouvindo esta voz, pecador? Você já escutou a sua voz? Você vai voltar do seu sono de morte, de delitos e pecado? Você tem encontrado ainda o colo de sua esposa, tem encontrado o colo da igreja, te dizendo: venha, filho pródigo, volte arrependido, volte arrependida. As portas ainda estão abertas. Não se emocione apenas, mas arrependa-se. Você já conhece suas experiências, você já foi nas profundezas da morte. Agora acorde em si, volte o pulso. Ele não levantou na mesma hora, mas o pulso voltou e começou, e daí a pouco ele estava de pé, entregando sua vida totalmente a missões do Senhor. Oh Deus, oh aleluia. Sim, amados, se você está aqui e ainda não foi batizado, você diz: eu pretendo fazer isto um dia, irmão Branham. Esse dia pode te encontrar como ele fez com o irmão Wayne nesta manhã, mas talvez a graça não o seguirá. Você pode ir em qualquer minuto. Se você é jovem, se você viver além desta noite, 15 anos, e pessoas de 30 anos, milhares delas morrerão ao passar desta noite. Isto é certo. Você não sabe quando você vai. Está certo? Não arrisque nisto. Somente recorde, você pode arriscar o seu trabalho ou arriscar isto, mas não arrisque naquilo, em sua alma, em partir sem Deus. E recorde, a minha voz será testemunha na fita magnética de Deus no dia do julgamento contra você. Então agora, pense nisto, com nossas cabeças inclinadas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Eu amo. Pecador arrependido, que ouviu a voz e alinhar o seu espírito com a palavra. Assim diz o Senhor:
Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que vai nos ouvir pela fita, em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependa-se. Você que está nos ouvindo na fita e que estava desviado, caído da graça, mas que caiu no colo da esposa, volte. Deixe o seu pulso bater. Deus te abençoe na sua decisão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Bem-aventurados que não viram e creram. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você deseja alinhar sua vida com a palavra? Você já orou ao Senhor? Você já disse, ó Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero a tua mente, não a minha mente. Não é como eu penso, Senhor, mas é como tu pensas, ó Pai. Você fez isto, você orou durante o culto. Amém, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Aleluia. Inclinemos nossas cabeças mais uma vez, irmãos. Oh Deus, graças ao Senhor. Aleluia. Não é o que eu penso, Senhor, mas é o que tu pensas. É que deve ser realizado, mesmo em favor das pessoas mais queridas. Favor de filhos, de pais, de mães, de esposos, esposas. Favor dos descrentes, dos desconhecidos, de todos, ó Pai. Quem tem que fazer é o Senhor, não sou eu. Agora, Senhor, há também um pedido, ó Deus, em favor da cura dos que vão usar essas peças de roupa. Ó Deus, e há filhos do Senhor orando nesse instante por essas pessoas que estão doentes e que elas possam alinhar as suas vidas com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor, e suas mentes serão mudadas, mesmo em relação à doença. O que mais mata depressa é porque a mente se escraviza da doença. Os sintomas dominam o corpo. E ó Pai bendito, mas quando esta mente é renovada pelo Espírito Santo, e é limpa e sai toda impureza, e todo mau pensamento alimentado, então, ó Pai Santo, essas doenças tornam-se coisas insignificantes para o crente. Mesmo o câncer. Para o câncer nós temos simplesmente uma ordem: diabo, deixa esta vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. E outras doenças que nós poderíamos chamar pelo nome. Mas você que conhece o nome da doença que está no seu filho, no seu marido, na sua mulher,
Fala para ela, chame-a pelo nome e diga, vai-te embora em nome de Jesus Cristo. Fala o nome dela se você sabe. Glória a Deus, pode falar, não tenha medo. Aleluia. Diga anemia, epilepsia, chaga no coração, febre reumática, hepatite, prostatite, seja o que for, doença na bexiga, na espinha, nos pulmões, nos rins, nos intestinos, ovário, útero, trompas. Aleluia! O grande curador está aqui. O grande operador de milagres está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Jesus toma esses doentes e cura-os pela tua misericórdia. Nesse instante, ó Pai, nós te pedimos humildemente debaixo da tua potente mão. E, ó Deus, com ousadia ordenamos que essas doenças saiam pelo poder da oração tremenda do Espírito Santo. Espírito de incredulidade, espírito de temor, espírito de rebeldia, espírito de adultério, espírito de prostituição, espírito de desastre, espírito de morte, espírito de suicídio, sai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Deus eterno. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Agora você que discerne que há um demônio na sua vida, dominando a você. Você reconhece, há um demônio no meu coração. Há um demônio me amarrando para tal e tal fim, e me levando a praticar tal coisa. Você reconhece que há um demônio oprimindo o seu coração e te levando a praticar coisas que você não gostaria de praticar e que está te amarrando, e você deseja ajustar agora o seu espírito com a palavra de Deus e ser resguardado no Senhor, e parar de conversar à toa, e parar de falar à toa, e de andar para cima e para baixo, ansioso, ansiosa, inquieto, inquieta. Você reconhece assim? Algum demônio entronizado na sua mente? Algum demônio entronizado no seu coração? Primeira coisa, minha filha, que você fará: se portar da maneira mais cristã possível. A primeira coisa que você fará, quando você ajustar o seu espírito com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor no seu coração. Outro dia veio um menino de 9 anos para batizar, e eu não quero com isso incentivar menino a batizar. Me levaram o garoto com sua mãe no escritório, e eu perguntei por que ele queria se batizar, e ele não sabia bem explicar, etc. Desejava, e eu senti no coração de pedir aquele menino de 9 anos para fazer uma oração. E ele estava junto de mim, e eu passei minha mão no seu ombro. E ele fechou seus olhinhos e começou a orar em silêncio. Eu disse, ore em voz alta. E ele começou a falar com Deus. E logo ele disse assim, ó Senhor Deus, Tu sabes como está meu coração para ser batizado, em nome de Jesus Cristo. E as lágrimas dele pingaram na minha calça. E eu disse assim, vai meu filho, batiza-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa a luz raiar, minhas irmãs. Deixa a luz raiar, meu irmão. Você tem vontade de obedecer a palavra de Deus, mas não tem encontrado força. E você encontra só se reprovando a si mesmo. E você se encontra num estado de alta acusação, às vezes. E seu espírito se torna tão rebelde, você pensa que não é eleita, que não é eleito. E você diz, o que é isto? Isso são espíritos malignos. Isso é o diabo falando em sua mente e procurando te afastar da palavra de Deus.
e te antipatizar com os irmãos e com o ministério e tudo mais. O profeta disse que isso é o diabo entre as pessoas. E Paulo disse assim que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o príncipe da potestade do ar, nos lugares celestiais. Se há um lugar celestial nessa terra, é seu coração, minha irmã, meu irmão. É sua mente nesta hora. E sua mente deve ser limpa, varrida, adornada e cheia do Espírito Santo. E veja com quem você anda, e veja com quem você fala, com quem você convive. Veja com quem você tem prazer de estar, e veja as coisas que você tem visto. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você que tem o dom de orar pelas pessoas, irmão, se sente fazer a vontade do Espírito Santo no seu coração? Deseja levantar suas mãos para libertar essas vidas? Aleluia. Chore por alguém. Interceda por alguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Alinhe seu espírito com a palavra de Deus. Ajuste o rifle e dará bem na cabeça da taxinha. Aleluia. Aleluia. Filho de Deus. Em nome de Cristo. Ai, aleluia. Aleluia. Oh, inimigo maligno, ordeno pela palavra do eterno Deus, deixe nesta vida a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno, não te peço. Ai, deixa essa vida. Em nome de Cristo, pelo poder de Deus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Satanás, deixe essa vida. Não procure cansar essa mente. Você não tem que lutar com o diabo, irmã. Não. Porque ele já é vencido pelo sangue. Satanás está vencido. Aleluia. Tome conta de sua vitória. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo poder da palavra pregada. Diabo, deixa a mente da irmã. Saia! O Espírito Santo de Deus venha! Em nome de Cristo! Aleluia! Aleluia! Quando vier mau pensamento, pense ao inverso daquilo. Pense ao contrário daquilo. E esteja certo de que Deus te deu a vitória. Em nome de Jesus Cristo, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Satanás, opressor da mente cansada e lutadora, deixa esta mulher para a honra e glória do santo nome de Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, aprenda a resistir ao diabo. Pare de falar em suas lutas. Pare de confessar suas lutas. Confesse sua vitória. Alinhe seu espírito com a palavra de Deus. Creia de coração que suas lutas que servem para fazer brilhar mais seu coração. Sua mente não é do diabo. É de Cristo. Amém. Aleluia. Arme-se com esse pensamento. Em nome de Cristo ordeno. Satanás, deixa essa irmã. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Diabo opressor, larga essa irmã. Tira a sua mão imunda da propriedade de Deus. Já tira agora. Em nome de Cristo. Aleluia. Vai glorificando. Eu ordeno que essa obra maligna esteja somente, irmã, se afaste de sua vida, em nome de Cristo, pelo poder de Deus. Amém, amém, da glória a Deus.